Chegando com o nosso primeiro conteúdo nesta quinta-feira aqui no canal do Lessa, um pouquinho mais tarde do que vocês já estão acostumados, mas ainda, enfim, hoje pela manhã ainda tinha muita repercussão das notícias de ontem, incluindo a confirmação oficial por parte do Fluminense, rescisão de contrato com o Thiago Silva, e hoje a gente tem, acho que basicamente o capítulo final dessa história. O Thiago Silva resolveu falar e se manifestar através das redes sociais. A gente vai falar sobre isso aqui agora, entre outras notícias importantes que eu chego aqui neste vídeo, pedindo o seu like, se inscrevendo aqui no canal também. Se você ainda não tiver inscrito, sinta-se à vontade, como sempre, para se inscrever aqui no canal do Lessa. Conto muito com vocês na audiência diária, no engajamento e nessas ações que são muito importantes, sim, para o nosso trabalho aqui diário. Já vou colocar na tela direto para vocês a manifestação do Thiago Silva, o texto que ele publicou nas redes sociais. Nosso tempo juntos foi mais curto do que imaginávamos, mas intenso o suficiente para criar memórias que levarei para toda a vida. Sou profundamente grato ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros de equipe, à minha família, especialmente à torcida, que transformou esse sonho em realidade e me fez sentir em casa desde o primeiro dia no Fluminense. Para onde quer que Deus me conduza nesta jornada, os momentos que vivemos juntos permanecerão eternos em minha história, mesmo que neste momento eu não esteja vestindo as cores tricolores. Elas sempre correrão em minhas veias. Bom, vamos lá, né? Imaginei que fosse vir um texto através de rede social, até poderia ter vindo um pouco antes, porque a galera já fica já na ansiedade, mas é um texto que tem muito pouca profundidade, né? Eu acho que é um texto que não me passa muita emoção, na real. Se você pegar e jogar no chat GPT aí, faz um texto aí, despedida Fluminense e tal, você vai ter algo parecido. Aí o que me irrita um pouco também, tava demorando, né? Ela falar alguma coisa, a Belle Silva, esposa do Thiago Silva. Aí logo depois do jogo, ela falou isso aqui. Eu não tenho nada pra falar. Vou falar o quê? Eu vou recuperar a minha voz. É isso sim. Quer dizer, coisa pra falar eu tenho, mas é melhor guardar pra mim. Aí vai pra rede social, aí falou isso aí, depois, aí agora apareceu um perfil, dizendo que ela respondeu um perfil, perguntando se ela ia jogar alguma merda, escondeu, se ia ficar quieta e tal. Ela disse que terão só as coisas se acertarem, né? Ou, no caso, terá uma satisfação por parte deles. Enfim, isso aqui não acrescenta absolutamente nada, mas até demorou, né? Porque esse tempo todo ela não falou nada, estava quieta, era até estranho, porque o padrão é esse daí. Aí fica mandando indiretinha, eu acho que isso não contribui, não ajuda em absolutamente nada. Se tem alguma coisa para falar, chega e fala. O Marcelo está até hoje falando que tem verdades para falar da saída dele. Tava todo mundo mentindo, insinuando coisas que não eram verdadeiras, e a gente está esperando a verdade do Marcelo até hoje. Aí agora, segundo ela, tem, né, muita coisa errada, tem que falar, tem muita coisa para falar. Qual que é a coisa? É sobre diretoria, é sobre jogadores? Porque fica jogando essa coisa no ar, e isso, na real, para mim, só irrita ainda mais o torcedor, que já está irritado. Assim como era na época que ele estava para voltar, falava que ia voltar, aí eles ficavam insinuando, né, ficavam dando a entender que poderia acontecer naquele momento e não tinha nem sinal de nada, de absolutamente nada. Então, enfim, mais uma vez, vai ficar falando isso e não vão falar absolutamente nada. Se tem alguma coisa para falar, chega e fala. Chega e fala. Mas, enfim, ela também estava quieta até demais, né? Ficou quieta durante muito tempo, que já foi uma surpresa até positiva. Aí eu fui dar uma olhada para ver como ele se despediu do Chelsea, para lembrar como foi despedido do Thiago Silva quando ele deixou o Chelsea e depois acabou vindo para o Fluminense. Eu acredito que tudo que eu pude fazer ao longo desses 4 anos, eu procurei me dedicar ao máximo. Infelizmente, tudo tem um início, um meio e um fim. Não que esse seja o fim definitivo. Espero que eu possa deixar as portas abertas para que num futuro próximo eu possa voltar e exercer uma outra função aqui dentro.
Despedidas são para aqueles que vão e não voltam. E eu pretendo voltar um dia. Sonho. Com certeza um sonho. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais, que foi a Champions e, consequentemente, o Mundial de Clubes. Assim, eu sinceramente não vou ficar aqui, até porque a preocupação, a nossa preocupação tem que ser o Fluminense, que vai ser o Fluminense daqui em diante. Então, o intuito não é ficar comparando onde teve mais ou menos emoção, mas acaba sendo inevitável. À medida em que eu acho que o torcedor do Fluminense, ele queria pelo menos uma demonstração dessa de afeto. Acho que não resolveria muita coisa, mas acho que para muita gente, para quem está apenas decepcionado, que é o meu caso, por exemplo, tem gente que está com raiva. E falei muito sobre isso aqui ontem e não vou ficar repetindo enfim, não tem necessidade, não tem por que ficar alongando ainda mais isso. Mas acho que o torcedor do Fluminense aquele que está apenas decepcionado, creio que talvez ele se sentisse mais abraçado. E aí fica muito evidente a diferença, né? A diferença de uma despedida para outra. Acho que o Fluminense ele tem um lugar especial assim, no coração do Thiago Silva, mas não sei se ele tivesse escolhido o clube da vida dele, não sei se ele escolheria o Fluminense. No íntimo dele, sem que seja uma escolha pública, se ele tivesse escolhido o clube da vida dele, acho que não seria o Fluminense. Então, foi o que eu disse. Ele inegavelmente está na história do Fluminense, é inegável, o nome dele está na história, desde a primeira passagem, agora na segunda passagem, mas em que prateleira você vai colocar, ou cada um vai colocar, aí, enfim, é muito pessoal, né? A decisão dele em sair dessa forma, desse jeito, para mim é uma despedida muito fria. Aí eu tô falando sobre esse texto de despedida. Para mim é uma despedida muito fria pelo que deveria representar o Fluminense na história da carreira dele. Porque tudo começa aqui e ele teve essa carreira também muito pelo que o Fluminense fez lá atrás. Acho que merecia uma despedida mais calorosa, né? Mais afetuosa, como foi feita lá no Chelsea. Porém, foi o que eu falei. Cada um toma a decisão que achar melhor, cada um age da forma que acha que deve agir, e aí as consequências disso vai ser um carinho maior ou menor do torcedor, uma referência de idolatria ou não do torcedor, porque idolatria não tem nada a ver com qualidade. Eu de maneira muito tranquila, falo que o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da história do futebol mundial, como eu disse, da minha geração, então nem se discute. A qualidade dele é um negócio absurdo. Foi um privilégio realmente ver o Thiago Silva vestindo a camisa do Fluminense novamente. Mas isso não tem a ver com idolatria. Porque, por exemplo, o Marcão nunca foi um grande jogador tecnicamente falando. O Marcão é ídolo, é querido por onde ele vai. A gente tem outros zagueiros muito, muito piores que o Thiago Silva, como o Gum e Leandro Eusébio, e muitos vão considerar esses jogadores mais ídolos que o Thiago Silva. Porque é relação, é amor, é paixão, é carinho, é identificação em um certo momento da vida, da trajetória, da carreira do cara e do momento do clube também. Então eu acho que é muito mais olhar para frente, seguir, cada um segue a sua vida a partir de agora. O nome do Thiago Silva está ali na história, você vai poder pegar ali e escolher o pote onde você vai colocar. Tenho certeza que ele tem gratidão sim pelo clube, não tenho dúvidas sobre isso, que ele tem carinho, que ele, enfim, do jeito dele ele ama o Fluminense, mas não acho que... Eu acho que o Fluminense nunca foi essa volta ou esse momento agora, nunca foi a prioridade. E aí eu estou falando, família não se discute, né? Família é sempre em primeiro lugar. Isso, obviamente, não se debate. Mas acho que nunca foi uma prioridade absoluta assim, para o Thiago Silva. Ele voltou para cumprir uma promessa, cumpriu a promessa que ele fez lá atrás, talvez uma maneira de retribuir também a gratidão que ele tem pelo clube, e termina
a passagem dessa forma, vai seguir a carreira dele em outro lugar e o Fluminense segue a sua vida. E como eu disse, é muito mais importante o que vem a partir de agora, quem vai entrar no lugar dele, do que o que ficou para trás, né? O Thiago Silva, a história dele está ali, mas a partir de agora é passado e a gente precisa olhar para frente. Bom, vocês devem ter visto ontem nas redes sociais, porque repercutiu muito, viralizou muito, o Felipe Melo revoltado com... Não, primeiro a imagem do Cauã Barros, né, aquele jogador do Vasco que se acha já um craque geracional, pisando ali em cima do escudo do Fluminense, dançando em cima, chutando o escudo. E acho que ninguém viu naquele momento, porque senão teria dado, imagino, uma confusão muito grande. E aí o Felipe Melo foi para as redes sociais e deu ali um esporro falando sobre a atitude dele. Como sempre, o Felipe Melo se manifestando nesses momentos. Se você não viu, enfim, isso foi depois do jogo, na classificação do Vasco, o Cauã Barros foi lá, pisou em cima do escudo do Fluminense, total desrespeito ao clube. Acho que provocação é totalmente normal, clássico, você provoca, você vai lá, enfim. Cara, isso é do futebol, provocação ali, pá, mas isso aí desrespeita o clube. E a gente vive numa sociedade, hoje em dia, cara, que isso pode tomar uma proporção maior, isso pode levar para outros caminhos, que a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que apelam para a violência, e isso, obviamente, não deveria acontecer, mas é a realidade. Eu acho até burrice, é muito burrice do jogador, muito burrice. O cara tem toda uma carreira pela frente e ele não imagina que lá na frente, sei lá, por algum momento, alguma circunstância, ele poderia jogar no Fluminense. Sei, as coisas podem acontecer, porque até então o Cauã Barros, mas sei lá, o cara vai, se destaca, lá no futuro, lá na frente, surgir essa oportunidade, e o cara faz isso. E não só no Fluminense, é um desrespeito, ele mostra que pode desrespeitar, qualquer clube. Enfim, é absolutamente lamentável, e aí o Felipe Melo falou isso. Nunca faltei respeito com nenhuma instituição. E a partir do momento que o cara faz isso aí, ele tá faltando respeito com a instituição, ele tá faltando respeito com o Fluminense. Se eu tô em campo, fatalmente ele não faria isso. Fatalmente ele não faria isso. Mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas que trabalham no Vasco não compactuam com o que ele fez. Errei muito, rapaziada. E Cauã, pra você, que é garoto ainda, não ganhou absolutamente nada. Presta atenção no que eu tô falando com você, tá? Um ex-jogador de futebol. Você tem um potencial incrível, garoto. Você tem um potencial incrível. E eu gosto de você dentro de campo. O Diniz trouxe você de volta pro Vasco e você mudou a cara do Vasco. Você é super importante para o sistema do Vasco. Não faça isso, rapaz. Não faça isso, cara. Sabe? Não falta respeito com uma instituição centenária como a do Fluminense. É garoto ainda, o Cauã é garoto ainda, com certeza vai aprender, E é aquela história, né? Muitos se destacam, além de bons jogadores, de jogadores de nome, jogadores vitoriosos, muitos se destacam também pelo caráter, né? Eu acho que isso também fala muito sobre o caráter de cada um, né? Enfim, também é aquele negócio. Cada ação tem a sua consequência. E, pra gente fechar aqui, uma notícia muito triste, cara. Uma notícia muito triste que saiu ontem. Eu não tive tempo de comentar, mas vocês devem ter visto já em vários lugares. Mário Pineda, jogador do Fluminense, equatoriano, foi covardemente assassinado ontem lá no Equador, em frente a um açougue. Ele jogou no Fluminense em 2022, né? Fez parte daquele grupo campeão carioca. Aqui na época, aqui a manifestação do Fluminense ontem. E segundo a imprensa lá do Equador, a polícia local informou que ele foi baleado em frente a um açougue no bairro de Sanales e que a esposa do jogador também foi morta no atentado. A mãe de Pineda, que estava com o casal, ficou ferida. Ele foi assassinado poucas horas depois de o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antônio Álvares, revelar que o jogador havia pedido proteção especial, alegando estar recebendo ameaças de morte. O elenco do clube equatoriano havia decidido não treinar na manhã desta quarta em protesto por 4 meses de salários atrasados. Ainda de acordo com a imprensa local, o futebol equatoriano vive uma onda de atentados contra jogadores com pelo menos outras 3 mortes. Michael Valência e Leandro Yepes, ambos do Ex-Promo Costa, da 2ª divisão,
Isso foi no dia 8 de setembro. E Jonathan Gonzalez, ex-jogador do Del Valle e LDU, dia 20 do mesmo mês. Em novembro, Miguel Nazareno, 16 anos, jogador da base do Del Valle, foi encontrado morto em casa. E o Barcelona do Guayaquil, lá do Equador, divulgou esse comunicado oficial. A pergunta que, além de toda a tristeza por uma notícia como essa, que é assim, é bizarro, um cara novo ainda, um cara com 33 anos, muita vida pela frente, além de toda a tristeza por isso, o que eu pergunto é, vão continuar jogando futebol lá normalmente? As pessoas vão continuar jogando futebol lá como se nada tivesse acontecido? A Conmebol também não vai se manifestar? Ninguém vai fazer nada? Porque, gente, é muito assustador isso. É muito bizarro. E já está circulando vídeos do atentado, já câmeras que pegaram ali um momento. Não vou colocar aqui porque acho que não tem necessidade. Foi uma execução. Foi uma execução. Enfim, mazelas do nosso continente também, né? É isso, galera. Vou ficando por aqui e desejo também todos os meus sentimentos aí à família do Pineda. Um abraço. Tamo junto. Mais tarde a gente volta com mais informações.